Pronto, pessoal, então vamos ver essa demonstração aí, ó, da série harmônica diversa. Beleza? Tranquilo? Vamos voltar aqui. Então, olha só. Tá dando para enxergar legal esses dias. Tá. Olha só, pessoal, vou fazer aqui no quadro que eu acho que é. Vou deixar aqui. Vou deixar aqui projetado, mas vou fazer aqui no quadro que eu acho que é melhor de entender. Beleza? Tranquilo? Então a gente tem isso aqui, ó. Vou escrever assim. Beleza, pessoal? Tranquilo? Eu vou provar que isso aí vai para infinito, certo? Então, a ideia nessa soma parcial, a ideia é formar grupos que terminam em potência de 2, tá? Aí faz de conta, vou completar mais um pouco aqui para a gente entender. A gente transforma aquele terço ali, entre aspas, em 4. A gente vai majorar, na verdade. Vou botar aqui 1/8, só porque para a gente fazer o agrupamento. Aí faz de conta que eu estou calculando, sei lá, o S12. Tranquilo? Tá? Então, a última parcela aqui seria 1/12. Beleza, pessoal? Tá? Peraí, vou botar aqui só para... Tranquilo? Tá? Então, como eu falei, eu vou associar os termos sempre terminando com uma potência de 2. Vocês já vão entender qual a vantagem de eu fazer isso, tá? Então aqui, ó, eu vou botar esses caras aqui entre parênteses, que vão até o quarto termo, beleza? E aí, esses aqui também, certo, pessoal? Tá? E aí, esse último aqui ficou incompleto, porque ele não termina com uma potência de 2. Tá legal? Certo? Só que eu posso simplesmente completar os termos até a próxima potência de 2. Tá legal? Porque isso aqui vai ficar maior do que 1 Beleza, pessoal? Tranquilo? Por que eu botei esse sinal de maior aqui? Porque eu acrescentei parcelas nessa soma. Essas parcelas são sempre positivas. Não, ao contrário. Falei errado. Eu vou truncar. Eu vou excluir parcelas. Então eu vou fazer assim. Eu vou truncar até a última parcela, até a última que termina com uma potência, até a última potência de 2 antes daquela. Eu já estava fazendo a próxima demonstração. Mas eu posso truncar, então isso aqui vai ficar maior do que isso. Beleza, pessoal? Tranquilo? O que está em cima é maior do que está embaixo, porque ele tem mais parcelas. Alguma dúvida nisso? Tranquilo? Tá?
Então o que está escrito ali, eu sempre posso fazer isso, que eu vou pegar, ó, esse 2 elevado a m é a maior potência de 2, que é menor ou igual a n. Então no caso aqui, quem é o n? 12. Beleza? Nesse caso aqui o n é 12. Beleza? Então aí no caso, quem vai ser esse n? 3. Beleza? Porque o 2 elevado a m vai ser 8, tá certo? Tranquilo? Então, se o n é igual a 12, eu posso sempre pegar a maior potência de 2, que é menor ou igual a n. Tranquilo? Vou botar nesse caso aí é maior, mas de forma geral seria maior ou igual, porque pode acontecer do próprio n ser uma potência de 2, tá? Mas o que importa é que eu vou truncar essa soma e isso vai ficar maior ou igual. E esse maior ou igual vai servir para os meus propósitos, porque eu quero mostrar que isso tende a infinito, beleza? Tranquilo? Aí dentro desse parênteses, o que eu vou identificar? Quem é a maior parcela, a menor parcela disso que tá dentro desse parênteses aqui? Sempre vai ser a potência. Sempre vai ser a última. Concorda? Então, essa parcela aqui fica maior, 1/3 mais 1/4 é maior do que 1/4 mais 1/4. Beleza? Então, isso fica maior que 2 vezes 1/4. Tá beleza? E essa aqui vai ficar maior do que 1/8 mais 1/8 mais 1/8, beleza? Maior que 4 vezes 1/8. Beleza? Tá? Então quanto vai dar isso aqui? 1 mais 1/2, 1/2, 1/2. Tranquilo? Porque eu sempre dobro a quantidade de parcelas, mas a última parcela de cada grupinho eu sempre divido por 2. Tranquilo? Então cada grupinho vai ser sempre maior ou igual não, maior estritamente que 1/2. Nesse caso vai ser maior que 2, aquele pedaço ali. Isso. Beleza, pessoal? Então olha só o que eu vou ter. Se eu tiver uma soma aqui de 1 até 1 sobre n, eu vou truncar, eu vou somar até a potência de 2 anterior, aí eu vou formando esses grupinhos aí, beleza? E cada grupinho desse vai ficar, o resultado da soma dentro de cada parênteses é sempre maior do que meio, beleza? Tranquilo? Então eu vou ter aqui, ó, esse 1 que ficou aqui na frente, depois eu vou ter n vezes 1/2. Esse n sobre 2 aqui é porque é n vezes 1/2. No caso aqui eu teria 3 vezes 1/2, porque o meu n é igual a 3, beleza? Tranquilo? Porque a última foi 1/8. Então o primeiro vai ser 1/2, o segundo parênteses vai ser terminado em 1/4, o terceiro parênteses vai ser terminado em 1/8. Tá de boa? Certo? Aí parou. Se eu tiver, generalizando isso, se eu tiver um n qualquer, eu vou parar no n anterior. Tá beleza? Então eu vou ter n vezes 1/2. Todo mundo acompanhou? Beleza, pessoal? Roberto? Tá de boa? Tranquilo? Tá? Então eu vou ter que esse Sn que está ali, ó, vai ficar maior, na verdade é maior estritamente aqui, do que 1 mais n vezes 1/2. Tranquilo? E aí eu tenho que observar, pode apagar isso? Não, né? Pode, que está aqui. Tá. Tá. Então eu vou pegar, se eu tiver um n qualquer, eu vou pegar esse 2 elevado a n, que é a última potência de 2 menor ou igual que n, tranquilo?
Então, aí eu vou fazer n tender a infinito. Porque eu quero calcular o limite dessa soma quando n tende a infinito. Quando n tende a infinito, esse n aqui também vai tender a infinito. Todo mundo concorda? Então, como eu tenho que Sn fica maior do que 1 mais m sobre 2, e esse n tende a infinito, então Sn vai tender a infinito também. Beleza, pessoal? Fez sentido isso? Tranquilo? Agora, essa ideia é super bizarra, né? Como é que alguém teve essa ideia? Mas tem a ver com o negócio que o Lucas falou, porque você vai agrupando lá naquele negócio, mais ou menos. Beleza? Tá de boa isso? Tá? Agora, uma outra observação sobre isso. Repara que mais ou menos esse M aqui, ele, de certa forma, ele é como se fosse um parâmetro para a taxa de crescimento disso. Todo mundo está visualizando? Porque esse M é o que empurra essa coisa para tender a infinito. Então ele dá mais ou menos uma medida, digamos assim, da taxa de crescimento disso. Beleza, pessoal? A ideia é que como ele é maior que algo que tende a infinito, então ele tende a infinito. Isso, exatamente. Como ele é maior do que algo que tende a infinito, ele tem que tender a infinito também. Beleza, pessoal? Tá certo? Tranquilo? Beleza? O professor ali no slide, na penúltima linha no final, por que ele se forma com mais n sobre 2? Porque é n vezes o meio, porque aqui tem n parcelas, ó. 1, 2, 3. N vezes o meio. O meio. Cada parêntese desse, o somatório das parcelas que estão dentro de cada parêntese é um meio. Tem n parênteses. Entendeu? Esse n sobre 2, na verdade, é n vezes o meio. Tá de boa? Certo? Bom, agora outra observação. N agrupamentos, né? Isso. Agora, como eu estava dizendo aqui, ó, tá legal essa ideia. Esse n, mais ou menos, é o que empurra esse negócio para o infinito. Então, eu posso interpretar esse n como se fosse mais ou menos algo que dá uma medida para a taxa de crescimento disso aí, beleza? Agora, esse n é um logaritmo. Todo mundo percebeu? Certo? Porque ele não é a última potência de 2, quer dizer, o expoente da última potência de 2 menor do que n. Então, na verdade, esse m, ele é a parte inteira, isso aqui só uma... Esse símbolo aqui, um colchete com o negócio aqui para baixo, é como se fosse a parte inteira, tá? Como se fosse não, isso é uma notação para a parte inteira. Beleza? Então é como se eu pegasse, como ele é o expoente da última potência de 2, é como se eu calculasse o logaritmo desse n na base 2 e pegasse só a parte inteira disso. Porque quando eu elevar aquele expoente, beleza? Ficou claro isso para todo mundo? Tranquilo? Beleza? Por exemplo, qual é o logaritmo de 12 na base 2? Não tenho a menor ideia. Mas eu sei que como entre, quer dizer, tem alguma ideia. Eu sei que isso aqui é 3, alguma coisa. Beleza? Porque esse expoente aqui está entre 3 e 4. Tranquilo? Então o que eu quero dizer? Esse m aqui, que dá como se fosse esse parâmetro para o crescimento, ele é um logaritmo. Então isso mais ou menos informalmente, não é uma coisa rigorosa porque é maior, né? Enfim, mas informalmente isso dá uma ideia de que essa taxa de crescimento é super lenta. Lembra que eu falei antes que isso aí cresce, isso tende a infinito, mas tende para infinito super devagar? Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, na verdade, isso tende a infinito a uma taxa logarítmica. O log faz isso, né? Exatamente, ele tem um crescimento que é assim. Que parece que não vai... Porque, repara, o gráfico da função logaritmo é exatamente isso. Ele parece que vai ter uma síntese horizontal, mas ele tende a infinito. Tranquilo? Beleza, pessoal?
Só um comentário, pena que não vai dar, como eu tinha planejado antes, era falar sobre exponencial e logaritmo. Porque eu queria falar de... Meu plano inicial era falar de derivada antes de continuidade, e aí falar da ideia de taxa de variação. E aí com isso a gente chegaria à função exponencial e logarítmica por meio da caracterização das suas taxas de variação. Beleza? Mas não vai dar tempo mesmo para fazer isso. Puxa. Infelizmente. No livro tem um livro do Elmo que ele faz isso, mas de uma maneira super babaca, como sempre. Isso aí. Eu falaria de uma maneira... eu falaria... Muito babaca. De uma outra maneira. E assim, eu não sei porquê, mas eu adoro o logaritmo. Assim, eu acho super legal o logaritmo, é igual escrever coisas em outras bases. Mas enfim, aí outra disciplina aí a gente faz isso. Fala, quem ia falar? Tá de boa isso, pessoal? Agora vamos fazer a outra demonstração. Alguma dúvida sobre essa aqui? Agora vamos fazer a outra demonstração, que é mostrar que isso aí converge, igual a gente falou no começo da aula, beleza? No começo da aula não, no final dessa primeira parte da aula. Beleza, pessoal? Eu fiquei com uma dúvida, não pode ser no final, é do negócio lá anterior. Essa questão do... Pode falar também. Ali, eu entendi esse 2 elevado a M menor ou igual a M. 2 elevado a M é a última, porque eu estou tomando ele dessa forma. Beleza? Dado um número N qualquer, eu escolho a última potência de 2 que é menor ou igual a N. Entendeu? Então, por exemplo, se N for 30, quem é esse N? Sim, quem é o expoente? O último expoente de 2 menor do que 30. 4. Beleza? Sempre posso fazer isso. 16. Isso. Dado um N qualquer, eu escolho o último expoente. Beleza? Agora vamos fazer essa demonstração aqui. Vamos mostrar que isso aí converge. Tranquilo? E vamos ver que o fato de ter aquele expoente 2 ali faz isso convergir. Tá beleza? E a ideia dessa demonstração é bem parecida com a outra. Só que em vez nessa outra, como eu queria mostrar que tende a infinito, eu estava majorando. Ou seja, eu estava colocando maior ou igual. Agora eu vou minorar. Eu vou colocar essa série menor do que outra coisa que vai fazer ela convergir. Tranquilo? Beleza? Nessa demonstração anterior eu provei que ela é maior que outra coisa que tende a infinito. Agora eu vou provar que essa é menor que uma coisa que força ela a convergir. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então a ideia é bem parecida. Só que, por isso que eu me confundi no começo. Só que agora, em vez de truncar, eu vou completar. Certo? Por quê? Agora eu vou pegar somatório de 1 sobre N2. Vamos colocar até 12 mesmo, como um exemplo. Eu vou formar esses grupinhos, só que agora eu quero colocar tudo menor ou igual a alguma coisa. Então agora eu vou formar grupinhos, em vez de terminando, eu vou formar grupinhos começando por uma potência de 2. Tá? Então aqui vai ser 1/2 mais 1/3. Eu vou agrupar isso, beleza? Porque aí eu vou ao quadrado, que eu esqueci. Beleza? Porque no final, esse grupinho aqui vai ficar menor ou igual do que 2 vezes 1/2 ao quadrado. Tá de boa? Porque 1/3 ao quadrado
é menor do que 1 meio ao quadrado. Eu vou até apagar isso aqui para escrever no final. Beleza, pessoal? Tá de boa? Aí o próximo grupinho vai começar com 1/4 e terminar com 1/7. Tá de boa? Certo? E assim por diante. Aí o próximo começaria com 1/8 ao quadrado, tá? Que eu não estou falando ao quadrado por preguiça. Beleza? Mas ele termina em 1/12. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que completar. Mas eu posso completar botando um sinal de menor ou igual. Então eu tenho que completar até quando? 1/15 ao quadrado. Tranquilo? Porque cada grupinho tem sempre que terminar com o antecessor de uma potência de 2. Então vai ficar então, isso aqui fica menor que 2 vezes 1 meio ao quadrado. Isso aqui fica menor que 4 vezes 1/4 ao quadrado. E esse aqui fica menor que 8 vezes 1/8 ao quadrado. Beleza? Tranquilo? Ah, e faltou um aqui na frente. Beleza, pessoal? Então isso aqui vai ficar o quê? 1 mais 1 meio, mais 1/4, mais 1/8. O que é isso que apareceu aqui? Uma PG, série geométrica, que eu sei que converte. Beleza? Agora ela limita a outra. Então, exatamente, ela é limitada. Então, olha só, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, ó, em vez de pegar a última potência de 2 antes do n, eu vou pegar a primeira potência de 2 depois do n. Beleza? Então, que eu escrevi ali, ó. 2 elevado a n é a menor potência de 2, que é maior que n. Beleza? Tipo assim, nesse caso aqui, o n, nesse exemplo aí, o n é 12, quem é o n? É 4, porque o 2 elevado a n é 16. Tá tranquilo? Tá certo? Então eu vou completar. Tá legal? E aí eu vou ter isso aqui, ó. Tranquilo? Certo? É a generalização desse argumento. Eu vou ter esses parênteses aqui, sempre começando por uma potência de 2, então eles vão ficar menores ou iguais do que isso que apareceu. 2 sobre 2 ao quadrado, 4 sobre 4 ao quadrado e assim por diante. Então isso aqui vai ficar menor do que a soma parcial de uma série geométrica de razão meio, e eu sei que essa série geométrica tende para 2. Se ela tende para 2, então essa soma parcial aqui é sempre menor do que 2, concorda? Beleza? Porque isso aqui vai tender para 2, então isso aí é sempre menor do que 2. Beleza? Mas repara só qual é o argumento. Alguma dúvida nessa conta aí? Agora, repara qual é o argumento para dizer que isso converge. Fala. Nesse caso, então, como ela é menor do que uma série que converge, ela converge. Isso, exatamente. Mas qual é o argumento certinho para chegar a essa conclusão? O argumento é o seguinte, pode apagar esse quadro aí? Pode. Ah, deve tirar uma foto. Eu tenho que Sn é menor do que 2 para todo n pertencente a n, beleza? Tranquilo? Na verdade, a conclusão que me importa que eu cheguei é essa.
Então, o que isso significa? Significa que Sn é limitada. Tá legal? Porque esse 2 é uma taxa é uma cota superior para ela. Todo mundo fica menor do que 2. Tá tranquilo? E além disso, eu sei também que Sn é crescente. Beleza? É crescente, porque Sn é o resultado de uma soma cujas parcelas são sempre positivas. Então ela está crescendo super devagar, mas ela está crescendo. Então se ela é limitada e crescente, então Sn converge. Está de boa, pessoal? Limitada é uma nota. Limitada é uma nota, não converge. Está tranquilo? Certo? Beleza? Calma, quer falar alguma coisa? Tá. Beleza? Certo? Então, e na verdade, como exercício, o que fez essa série geométrica aparecer aqui foi o fato de ter o expoente 2 aqui. Tranquilo? Então, aquilo que eu falei na primeira parte da aula. Se em vez do expoente 2 que eu colocar aqui, que tiver ali, eu colocar qualquer expoente alfa maior do que 1, isso já vai fazer essa série convergir, tá? Porque vai aparecer alguma série geométrica aqui, porque aqui, em vez de elevado a 2, vai ficar elevado a alfa. Beleza? Então vai aparecer uma série geométrica aqui de razão menor do que 1. Depois vocês podem fazer, é só apagar onde tem 2 e colocar alfa. Vocês vão ver. Então aquilo que eu falei no começo da aula, somatório de 1 sobre n diverge, mas ele quase converge. Se eu der um pequeno peteleco nele, ele vai convergir. Tá? Então, moral da história, né? Como a gente falou na primeira parte da aula, para que uma série convirja, é uma condição necessária que o termo geral tenda a zero. Isso é muito intuitivo, eu acho, né? Porque para compensar o fato de ter uma quantidade infinita de parcelas, eu tenho que fazer essas parcelas ficarem cada vez menores. Se além de ter uma quantidade infinita, elas não estão diminuindo, então não tem a menor chance de se convergir. Essa é a ideia, beleza? Certo? Só que convergir não é suficiente. Tem que convergir, que é o que eu estava falando do Giovanni, tem que convergir a uma taxa suficientemente grande. Beleza? Não tem que só convergir para zero, tem que convergir para o termo geral, né? O termo geral tem que tender a zero suficientemente rápido, digamos assim, para fazer que a soma convirja. Agora, o quão rápido isso é, não existe uma caracterização geral. E como eu falei, tem casos que estão em aberto até hoje, que você não sabe se a série converge, então não tem um critério geral para que se aplique a qualquer série, que seja C e somente C, e que se isso aqui acontece, então a série converge. Não existe isso. Beleza? Então essa é uma observação importante. Essa negócio de séries tem coisas assim que parecem fáceis, mas não são. Entendeu? Então tem séries que você não sabe que converge. E além disso, repara só, eu mostrei nessa demonstração aqui que a série converge. Para calcular o limite, aí são outros 500. Limite dessa série aí eu não sei de cabeça, é super difícil calcular. É um negócio π2 sobre 6, uma coisa assim, se eu não me engano. É uma coisa, não é? É isso mesmo? É, uma coisa envolvendo. Hã? Me lembro desse número. É, eu acho. É uma coisa envolvendo π. E aí para mostrar tem que usar série de Taylor, é bem mais difícil. Eu ia falar que uma coisa já é difícil ver se converge. Agora, descobrir para qual limite, né, essa série converge é pior ainda. E tem casos de séries que a gente consegue mostrar que converge, mas não consegue calcular o limite. Beleza? Então, beleza, pessoal? É isso. Bom, e agora só para terminar esse tópico, observação seguinte. Então, em resumo, como eu falei até agora, para que a série convirja,
é necessário, mas não suficiente, que o termo geral tenda a zero. Isso é a moral da história desses exemplos aí. Aí depois tem um monte de condições suficientes, mas nenhuma delas é necessária. Não tem nenhuma que seja necessária e suficiente ao mesmo tempo. A única que é necessária e suficiente ao mesmo tempo é o critério de Cauchy. Só que o critério de Cauchy ele não é operacional, ele não serve para você aplicar, ele serve para demonstrar coisas e tal, mas você não consegue aplicar ele na prática numa série, assim. Então, aí depois tem vários testes que são suficientes, mas nenhum deles é geral, nenhum deles é necessário e suficiente. E aí tem alguns deles, vou botar só como exemplo. Bom, isso aí eu já falei. Beleza? Isso aí é o resumo que eu acabei de falar. É legal que eu não lembro da escrita. Bom, e o primeiro deles é que a gente já usou intuitivamente, que é o chamado teste da comparação, né? Na verdade, às vezes aparece no livro critério da comparação, mas eu prefiro a palavra teste, porque critério mesmo, o único é o critério de Cauchy, porque critério dá uma palavra que é tipo uma coisa geral, né? Então nenhum critério para ver como uma coisa. Então eu prefiro usar a palavra teste, beleza? Então esse aí foi a demonstração dele, nada mais é que aquilo que a gente acabou de aplicar nesses dois exemplos, tranquilo? Então eu tenho duas séries de termos positivos, tá beleza? Para eu poder comparar. Eu tenho duas séries, o termo geral de uma é menor ou igual do que o termo geral da outra. Se aquela que é menor diverge, então a maior diverge. Se aquela que é maior converge, então a menor converge. Foi exatamente o que eu fiz. E o argumento é esse aqui, tá? Como ela é de termos positivos e é limitada, então ela vai ser crescente, beleza? É exatamente esse argumento, está escrito aí. Beleza, pessoal? Tá? E aí tem esses aí que são o chamado teste da raiz e teste da razão, tá? Que tem nomes de pessoas também, que eu não lembro de cabeça, D'Alembert, uma coisa assim. Esses teoremas aí são atribuídos a pessoas também. Então, como eu disse, não gosto disso, tá? Então, veja só, esse aí que é chamado teste da raiz, vou só dar a demonstração está escrita aí, vou só fazer um comentário sobre a demonstração. O que o teste da raiz diz? Que eu vou ter uma série Sn cujo termo geral é xn. Vamos pegar xn maior ou igual a zero também, beleza? Tranquilo? Aí eu considero a raiz enésima de xn. Eu chamei isso daí, beleza. Eu olho para a raiz enésima de xn. Beleza, pessoal? Tranquilo? Se isso aqui convergir, porque isso aqui pode não convergir, mas se isso aí convergir para um número A, se esse A for menor do que 1, então a série converge. Beleza? Se esse A for maior do que 1, então a série diverge. E se esse A for igual a 1, então o teste é inconclusivo. Beleza? Há exemplos onde a série converge e a série diverge. Inclusive, se eu aplicar esse teste nos dois exemplos que nós acabamos de ver, série harmônica e somatório de 1 sobre n2 vai dar 1, esse limite. E que a raiz enésima de n vai tender para 1, então o teste é inconclusivo. Uma converge e a outra diverge. Então, o que eu estava falando, nenhum desses testes é genérico. Beleza? Agora, qual é a ideia da demonstração?
Na demonstração desses testes, eu também comparo com uma série geométrica. Beleza? Tranquilo? Certo? Então, posso apagar isso aqui? Como é que é a ideia dessa demonstração aí? Está errado ali. É A menos R. Onde tem aquele A menos R ali. Tá, olha só. Vamos pegar o caso onde esse A aqui aqui é A menos R. Não é A menos R. Depois eu conserto lá. Mas ali é R Esse é menor que A. maior do que a A menos R menor que zero. Acho que isso aí é o caso 2, mas está errado. Esse aí é o caso 1. R menos A. R menos A Não, menos tá zero. certo. Mas aquele lá é A menos R. Não, está errado. Se A é menor que R, R menos A é maior que zero. Essa aí está certo. Calma aí. Isso é. Não, aí está certo. Mas aquele tá certo. não tem. Aquele... Porque esse é o caso 1, olha o caso 2, que vem depois desse. Que é quando R é maior do que A. Quando R é menor. O outro está A menos R. Então, onde tem A menos R, A menos R. Beleza? Olha só, mas vou fazer um desenho aqui para explicar a ideia, tranquilo? Então, o que esse teorema diz? Que quando esse A é menor do que 1, a série converge. E quando esse A é maior do que 1, a série diverge. Beleza? Então vamos pegar o primeiro caso, onde A é menor do que 1. Tranquilo? Tá? Então qual é a ideia da demonstração? O A está aqui e esse A é menor do que 1. Tranquilo? Tá? Por isso que esse A tem que ser estritamente menor do que 1. Por quê? Porque eu vou pegar um valor que está aqui no meio. Não precisa ser o ponto médio não, tá? Um número que é esse R que eu estou chamando ali, que está no meio, entre A e 1. Beleza? Se A for igual a 1, eu não consigo pegar esse R. Tranquilo? E aí eu vou pegar esse epsilon aqui, ó, que é R menos A, que vai ser um epsilon maior do que 0. Tá tranquilo? Certo? Beleza? Alguma dúvida? Então, esse cara aqui, eu vou chamar de epsilon. Então eu vou ter o epsilon por lado de cá e o epsilon por lado de lá. Esse epsilon por lado de lá não vai me servir para nada. O que importante é que eu vou ter esse epsilon aqui pro lado direito, que é R menos A. Beleza? Tranquilo, pessoal? Certo? Então, como esse xn não, como raiz enésima de xn converge para A, beleza? Por hipótese, raiz enésima de xn converge para A. Então eu sei que existe um n0 pertencente a n tal que para todo n maior ou igual que n0, os valores de raiz enésima de xn vão estar dentro desse raio epsilon aqui. Todo mundo concorda? Beleza? Então esses valores vão estar entre A menos epsilon
e A mais epsilon. Tá de boa isso? Certo? Alguma dúvida? Porque por hipótese, esse raiz enésimo de xn tende a A que é menor do que 1. Tá legal? Beleza? Agora, esse A mais epsilon aqui quem é? É R. Todo mundo concorda? E esse R é o quê? É um número menor do que 1. Tranquilo? Certo? Então o que eu vou ter? Eu vou ter xn, eu vou ter raiz enésima de xn menor do que R. Então eu vou ter xn menor do que R elevado a n, beleza? Certo? Então, pelo teste da comparação, aquilo ali tem que convergir. Porque esse R elevado a n é o quê? Uma PG de razão menor do que 1. Beleza? Fez sentido? Certo? R é um número entre A e 1. Beleza, pessoal? Fez sentido? Então, pelo teste da comparação, eu vou garantir que isso aí converge. Beleza? Tá? Então, uma coisa que eu falei na primeira parte da aula. As séries geométricas, elas são muito mais fáceis de estudar a convergência do que as outras séries, porque elas têm uma situação extremamente excepcional, que é o fato de eu conseguir uma expressão analítica para a soma geral, para a soma parcial. Beleza? Tranquilo? Então, eu frequentemente uso as séries geométricas para comparar com outras séries e obter a convergência de outras séries que não são geométricas, que foi o que eu fiz no caso do somatório de 1 sobre N2 e na demonstração desse teorema aí. E na demonstração... isso. Beleza, pessoal? Certo? E aí, alguma dúvida nessa demonstração? Tá. E aí tem o segundo caso, quando A é maior do que 1. Por isso que aqui não é E, não. Aqui é A mais E, que eu vou pegar. No caso de A maior do que 1, eu vou pegar um R entre 1 e A. Beleza? Tranquilo, pessoal? Tá? E aí eu vou usar o mesmo argumento e eu vou mostrar que xn fica maior do que o R elevado a n, só que esse R, no caso, é maior do que 1. Então eu vou comparar isso agora com uma série geométrica que diverge. Entendeu? Beleza? Certo? Que agora eu vou ter esse desenho aqui, ó. Eu vou ter o A tá aqui. Então eu vou pegar um R aqui. E aí eu vou pegar esse epsilon aqui, ó. A menos R. Tranquilo? Então aqui que está errado, tá? Beleza, pessoal? Certo? Tá de boa? E aí depois eu tenho esse outro que eu não vou falar, que é parecido, que é o teste da razão. Beleza? Que agora, em vez da raiz, eu vou pegar a razão entre xn mais 1 e xn, vou olhar para onde isso converge. Se isso for maior do que 1, a série é divergente, se isso for menor do que uma série é convergente, e a ideia da demonstração é bem parecida, tá? Eu vou conseguir, ó, comparar com uma série geométrica que está ali, beleza? A ideia é bem parecida, e no outro caso também. Beleza, pessoal? Aí acabou. Certo? Tranquilo? E todos esses testes funcionam em qualquer série? Não, nenhum funciona em qualquer série. Aí que tá. Não existe um teste que funcione em qualquer série. Nesse caso aí, tanto no teste da raiz como no teste da razão, o caso quando A é igual a 1 é inconclusivo. Então não funciona em qualquer série. Justamente, não existe nenhum teste que funcione em qualquer série. Eu coloquei esses dois aí, mas tem outros. Tem teste da integral. Não sei se vocês lembram disso. Você calcula uma integral lá. Tem de série alternada. Mas o que vai acontecer aqui? Peguei a série. Eu vou escolher algum ou a série vai ter um
certo padrão. É tipo método de integração. Como é que você sabe que método você vai usar? É um feeling. Ou testar, literalmente. Ou testar. Exatamente. Ou testar. Se você pegar uma série qualquer, a primeira coisa que você tem que ver é se o termo geral tende a zero. Se o termo geral não tender a zero, ela diverge. Se o termo geral não tender a zero, não tem nenhuma chance de convergir. Se o termo geral tende a zero, ela pode convergir ou não. Beleza? Tranquilo, pessoal? Tá? Exatamente. Se o termo geral tende a zero, você tem que buscar algum critério para ver se ela converge. Tranquilo? Tá? Beleza, pessoal? Certo? Bom, agora como tem um tempinho, posso só começar a mostrar que agora não é uma parte. Representação posicional? Pode mesmo, de boa. Mas na próxima aula eu vou ver como é que vai ser. A gente continua. Aí eu agora tenho que pensar como vai ser o final desse disciplina estrategicamente. Vai ter mais aula online? Vai. Com certeza. Tem a data, né? Acho que segunda que vem. Peraí. Então, vamos lá. Certo? Só começar a falar. É o próximo. 13. Falei que era a melhor parte da matéria, é isso? O arquivo é 13, não à toa. Beleza? Então, olha só. Posso apagar isso aqui? Embora eu esteja entusiasmado com topologia. Tá. Topologia vai ter que ser fortemente sacrificada para a gente poder falar de continuidade. Mas enfim, vamos lá. Olha só, pessoal, uma coisa. A disciplina que eu vou dar semestre que vem, vocês podem escolher que for mais conveniente para vocês, tá? Não sei se vocês precisam de uma eletiva de matemática. Se vocês podem fazer uma votação aí e me comunicar. Eu queria dar formação de professores, porque tem umas coisas que eu quero estudar. Mas se for melhor para a maioria, eu posso dar análise 2 também, que é a continuação disso. Mas vocês podem conversar entre vocês e depois me comunicar, tá? Pode fazer uma enquete no grupo? Pode. Isso aqui que tira, você sabe? Aí pode ser um dia à noite ou um dia à tarde. Aí vocês podem ver também. Mas os 2 dias eles vão pagar nada, só que esse não consegue. Terça e quarta à noite eu não posso. Não sei, não Hã? Pra mim não, só quarta de tarde, mas... Era bom quarta de tarde, quarta de tarde é bom. Terça e quarta de tarde são bons para mim. Entendeu? Porque eu vou dar aula na graduação terça e quarta à noite. Quarta de tarde para mim é ótimo. Tá. Às vezes eu vou estar formado, então faz. E a minha outra faculdade e a minha Ver algumas eu coisas vou estar na formado e graduação, minha outra algumas faculdade coisas é que AD, não tem na graduação. então pra mim tanto faz. Terça-feira então. Análise 2, basicamente, eu falo de derivada integral, só que de uma forma bem diferente que você vê na graduação. Análise 2 é o quê? É o quê? É do RN. Não só do RN, a gente vê coisas do RN também. Por exemplo, se você tem uma função de Rn em Rn, vocês sabem o que é a derivada disso aqui? É uma matriz N por N. Por isso que a gente vê na graduação alguns casos particulares disso. Quando a gente vê uma função
de Rm em R, a derivada disso que a gente fez na graduação é aquilo que a gente chama de gradiente, que é um vetor linha, né, que é um caso particular de uma matriz, no caso é uma matriz 1 por n. E se a gente tem uma função de R em Rn, a derivada disso que a gente vê na graduação é o vetor tangente, que é uma matriz coluna, né? Uma matriz n por 1. A generalização disso é quando você tem uma função de Rn em Rn, que a derivada é uma matriz que é a transformação linear. Por que é uma transformação linear? Porque é a função linear que melhor aproxima a função na vizinhança do ponto. E isso também dá sentido, eu acho, àquele negócio que a gente chama determinante jacobiano, lembra disso? Que é quando você faz uma mudança de variáveis da integração. Na integração você multiplica com determinante louco lá. Esse determinante louco é o determinante da matriz de mudança, da função mudança de variáveis. E por que é um determinante? Porque determinante é uma razão entre áreas ou volumes, é uma razão entre medidas. Então a multiplicação pelo determinante jacobiano, ele compensa essa deformação de volume, por isso que você tem que multiplicar. Só que você só entende isso se você entende a derivada como transformação linear, que na graduação ninguém fala. É isso. Acho que a gente fez um dicionário de processos, a gente não fez matemática. É, exatamente, boa. Aí parece que cada coisa é uma coisa, uma loucura. Ou seja, professor, o senhor recomenda para quem vai graduação? Sim, eu acho que um monte de coisa que eu falo em análise doida, eu acho que dá sentido a coisas que a gente faz na graduação, entendeu? Então a análise doida é isso. Só que a análise doida até me dá menos trabalho para dar a disciplina. Só que formação de professores eu estava querendo estudar algumas coisas. Porque aí a ideia de formação de professores é a gente falar de formação de professores não a partir daquele referenciais caretas que eu não suporto mais, tipo Schumann e tal disso. É falar de formação de professores a partir, por exemplo, de autores quilombolas, de cosmologias indígenas, uma coisa mais louca. Assim. Como isso pode nos... O Ronaldo já fez essa matéria, mas agora... A matéria é maravilhosa. Mas agora a ideia é que seja mais fora da caixa ainda do que aquela vez que eu já estou estudando outras coisas. Tomara. O curso é maravilhoso. É a formação de professores numa perspectiva decolonial. Entendeu? Seria isso. Assim. Isso fala como de currículo também, ter, né? Fala-se de currículo, tudo. Fala de currículo, exatamente. Então, como a gente pode ter uma formação de professores para uma escola ou outra. Na verdade é essa a matéria. Aí essas duas opções vocês podem ver lá qual vocês... Você pode dar uma cabeça médica. Vou pensar. Vou pensar, tá? Mas eles vão pensando aí também. Por mim aí tanto faz, tá? As duas eu curto dar. Bem diferente, né? Mas... Beleza, pessoal? Então só para eu terminar a aula, vamos falar um pouco disso aí. Que é o seguinte. Só fazer um prelúdio para a próxima aula, tá? Bom, como a gente falou lá no começo da disciplina, quando a gente viu representação posicional em outras bases, uma das características importantes do sistema que a gente trabalha, como vocês sabem, um sistema posicional decimal, beleza? Mas a gente pode ter um sistema posicional numa base beta, que é um número natural maior ou igual a 2 qualquer. Uma base binária, só, né, tem que ser 2, porque tem que ter pelo menos 2 logaritmos, né, 0 e 1, por exemplo, beleza? Então, esses sistemas de numeração posicional, eles funcionam da mesma forma. Tá legal? Beleza? Então, para representar os números naturais, eu vou fazendo agrupamentos sucessivos de beta em beta. Na base beta em beta. Então, na base 10, eu agrupo de 10 em 10. Depois eu agrupo 10 grupos de 10, ou seja, 100 em 100 e assim por diante.
Beleza? Se for numa base beta, eu vou agrupando de acordo com potências de beta. Beleza? Só recapitulando que a gente viu lá no começo da disciplina. Tá de boa isso? Tá? Bom, e uma das características dos sistemas posicionais que contribuíram com a disseminação deles é o fato deles permitirem uma generalização mais ou menos natural para representar números não inteiros. Beleza? Repara que eu estou usando a palavra números não inteiros, porque às vezes fala números decimais, eu acho péssima essa palavra. Que a gente já falou também sobre isso. Beleza? Para representar números não inteiros, que é, em vez de pegar agrupamentos de 10 em 10, eu pego subdivisões da unidade de 10 em 10. Beleza? Então, como é que a gente representa números não inteiros na base 10? Eu pego a unidade e divido em décimos. Tá? Vou tentar fazer aqui. Tem 10? Acho que tem. Hã? Eu também. Agora está errado, por exemplo, mas a questão é que vai dar para enganar que está certo. Nem sei se tem 10 aí, acho que tem. Tem só uma a mais. Uma a mais? Tá. 10 espaços. Então pronto. Tá, não importa, eu divido 10 em 10. Não, tinha, estava certo. Estava certo. Pode voltar. Qualquer coisa a gente faz conta, né? Qualquer coisa a gente faz conta. Não, também não importa. Eu divido. Então, olha só, eu divido de 10 em 10. Beleza? Aí depois, por exemplo, eu sei que raiz de 2 é 1,4 alguma coisa. Beleza? Então vou aproveitar isso aqui, vou botar essa mesma subdivisão entre 1 e 2. Se raiz de 2 é 1,4 alguma coisa, quer dizer o quê? Que ela está entre 1,4 e 1,5. O que é esse 1,4 e 1,5? É 1 mais 4 décimos e 1 mais 5 décimos. Beleza? Só que ela não está exatamente em 1,4 nem 1,5. Ela está em algum lugar no meio. Então, como é que eu faço para continuar essa representação? Eu pego esse décimo aqui e divido em 10 de novo. Então, agora eu vou ter 100 décimos. E assim por diante. E assim eu vou localizando os números. Beleza? Agora, tem alguma particularidade eu dividir de 10 em 10? Não, eu poderia dividir pegando uma base qualquer. Beleza? Então, por exemplo, se eu quiser fazer uma representação agora, na base beta igual a 3. Botei 3 só para não ter muito trabalho, tá? De dividir as coisas. Beleza? Tranquilo? Então, em vez de dividir a unidade de 10 em 10, eu vou dividir em 3 em 3. Beleza? Então, esse número aqui é o quê? É 1/3 e esse número aqui é 2/3. Beleza? Então, como é que é 1/3 na base 3? 0,1. Entendeu? Certo? Porque da mesma forma que se eu escrever 0,1 na base 10, igual eu botei aqui, o que isso significa? 1 décimo. Beleza? Esse 1 que eu coloco depois da vírgula, da mesma forma que eu represento números inteiros. Beleza? Se eu escrevo assim, 2, 1, 2 na base 3, esse 1 aqui não é dezenas. Esse 1 aqui é grupos de 3. Beleza? Então, que número é esse? É 2 vezes 3 ao quadrado, mais 1 vezes 3, mais 2. Beleza?
Certo? Então isso aqui não é dezena e centena. É grupo de 3 ao quadrado e assim por diante. Isso aqui, da mesma forma na base 3, não é décimos. Isso aqui é terços. 3 elevado a menos 1. 3 elevado a menos 1, exatamente. Beleza? Então isso aqui é 1/3. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, só que qual é a diferença? Quando eu pego essas subdivisões, eu posso continuar indefinidamente. Tranquilo? Certo? Então, eu posso, por exemplo, no caso do raiz de 2, eu nunca vou acertar o raiz de 2 certinho. Então eu tenho que pegar na base 10 mesmo, tá? Então eu tenho que pegar décimos, centésimos, milésimos, nunca vai acabar. Beleza? Tranquilo? Então eu represento, isso que está escrito aqui, ó. Para representar um número real qualquer no sistema posicional, esse somatório aqui corresponde à parte inteira. Beleza? Repara, eu tenho potências positivas na base. Tá? E essa parte aqui corresponde às essas aqui são os agrupamentos e esses aqui são as subdivisões. Então aqui eu vou ter as subdivisões, eu vou ter potências negativas da base, expoentes negativos. Então eu vou ter décimos, que é 10 elevado a menos 1, centésimos, que é 10 elevado a menos 2, e assim por diante. Só que pode ser numa base qualquer. Então eu vou ter aqui, se for beta igual a 3, eu vou ter 3 elevado a menos 1, 3 elevado a menos 2, e assim por diante. O mais legal é que é o limite de uma série, né? A parte então, exatamente. decimal. Por isso que é legal. Por que a gente está falando disso agora? Porque a parte não inteira é o limite de uma série. A parte inteira é uma soma algébrica. A parte não inteira é uma soma finita, tá? A parte não inteira, ela pode ser o limite de uma série. Beleza, pessoal? E convergente, né, no caso. Convergente. Isso aí. Tá beleza, pessoal? Tranquilo? Então a gente vai ficar brincando com isso. Aí tem várias... Como eu disse, eu adoro essa brincadeira. Só que aí tem várias questões importantes. Por causa do sobre beta elevado a n. Então, converge exatamente. Converge o beta elevado a n. Porque isso aqui, por que isso aqui converge? Tá? Porque isso aqui pode não ser uma série geométrica, mas isso aqui é sempre majorado por uma série geométrica. Porque eu sempre vou ter alguma coisa multiplicado por beta elevado a n. Beleza? Tá? Então esse negócio que está aqui, deixa eu escrever aqui. Podia apagar? Beleza? Olha só, esses AN aqui são os algarismos da parte inteira, beleza? Esse BN aqui são os algarismos da parte não inteira. Ali não tem primeiro expoente. Tranquilo? Então a diferença é que isso aqui é uma série, tá? Aí, como eu sei que isso converge? Eu sei que isso converge porque isso pode não ser uma PG. Se esse BN aqui for constante, por exemplo, 0,33333, isso aqui é uma PG. Beleza? Tranquilo? Porque no caso, esse BN aqui vai ser sempre 3. Tá, beleza? Então é uma PG. Toda vez que for uma dízima periódica é uma PG. Toda vez que for uma dízima periódica é uma PG.
Mas nos casos em que não for uma dízima periódica, eu posso colocar isso menor ou igual a uma PG. Tranquilo? Por quê? Porque esse algarismo BN aqui, ele está entre 0 e beta, né? Vou botar assim. Ele fica entre 0 e beta menos 1, beleza? Tranquilo? Porque ele é um algarismo. Então, tipo assim, na base 10 ele é um número natural de 0 a 9, na base 3 ele é de 0 a 2. Beleza? Então, isso aqui vai ficar menor ou igual que uma PG. Por isso que eu posso garantir que isso aqui converge. Tá beleza, pessoal? Tá de boa? Certo? Bom, essa é uma primeira pergunta. Agora tem várias... Todo mundo tá de boa com isso? João? Ali na segunda, é n igual a 0 até infinito, a mais infinito é tipo diferente. Oi? Ali tá de n. Ah, é, tá errado aqui. Aqui de 1 até infinito. Porque o 0 é a unidade que eu botei desse lado. Fala. Não, que eu estou tentando é associar esse 0,333 RPG. É, porque é 3 décimos mais 3 centésimos. Ah, entendi. Beleza? Ela começa com 3 décimos e é de razão 1 décimo, né? Porque daqui para cá eu estou sempre multiplicando por 1 décimo. E ela converge. Isso. Sempre vai ser uma razão de beta elevado a menos 1, né? É 3 vezes a PG, né? Isso. É, mas é uma PG. Porque começa com 3 décimos. Sim. E esse aqui é o anterior multiplicado pela razão, né? A razão é 1 décimo. Cada um deles é o anterior multiplicado pela razão 1 décimo, entendeu? Existe exercício de no ensino médio quando se dá limite da soma dos termos da PG infinita, né? É. Eu odeio falar soma dos termos da PG infinita. Eu falo para eles limite mesmo. Limite, pois é. Exatamente. E aí, uns exercícios é transformar as dízimas utilizando a fórmula, aquela fórmula, né? Que você demonstrou aqui, a razão menor que 1. Isso. Transformar dízima em fração. Isso Aquele aí. Então, a gente vai falar sobre... 0,9 pode ser feito desse jeito. Exatamente. Isso aí. Então a gente vai falar sobre isso. Vou só falar agora as coisas sobre as quais vamos falar, que elas são muito interessantes. Então, olha só. Isso aí é esse teorema que eu acabei de falar, beleza? Como eu tenho que esse AN, ele é menor do que beta, então isso aqui vai ficar menor do que, beleza? AN vezes beta elevado a N, a menos N fica menor que beta elevado a 1 menos N, porque AN é menor do que beta. Beleza? Então isso garante que esse negócio aí fica menor ou igual do que uma série geométrica convergente, então é o critério da comparação, que nós acabamos de ver, beleza? Então, isso já é uma questão importante, tá? Porque tem a ver com aquela coisa de matemática problematizada sobre a qual eu tenho insistido muito, que é muitas perguntas que são feitas na educação básica e que convencionalmente são interpretadas como sinais de que o aluno é mais fraco. Na verdade, o aluno tem toda a razão de perguntar. Então, a primeira delas é essa, só que vai ter muitas outras. Essa é o quê? Como você sabe que eu posso escrever um número qualquer? Como você sabe que eu posso sair tacando algarismos aí? E como eu sei que isso é um número? Como eu sei que isso representa alguma coisa? É por esse motivo, matematicamente falando. Beleza? Então o aluno que tem dúvida com isso tem toda a razão de ter essa dúvida. Beleza? Porque isso não é uma coisa simples. Na maioria das vezes, a dúvida do aluno é a dúvida que aconteceu lá para gerar o estudo daquilo. Né? E a gente esquece disso. Então, a né? perspectiva é lidar com a dúvida do aluno como um saber, não como uma ignorância. O aluno que manifesta essa dúvida está pensando alguma coisa. Beleza? Bom, mas isso é só para começar, e tem outras coisas mais legais. A próxima é, e a recíproca disso? A recíproca disso é assim,
que eu estou falando ali? Se eu pegar, basicamente, qualquer representação decimal ou qualquer representação posicional, isso representa um número. Representa um número no sentido de que isso é uma série que converge para um número. Beleza? Agora, vale a recíproca disso. Como é que eu tenho certeza que se eu pegar um número qualquer, existe uma série que convirja para ele? Entenderam a questão? Beleza? Aqui eu estou dizendo que qualquer série, nessa forma aqui, converge para um número. Então, qualquer expressão decimal ou qualquer expressão posicional, de fato, representa um número real. A recíproca disso é, todo número real pode ser representado por uma expressão decimal. Beleza? Todo número real que eu pegar, existe uma expressão decimal ou posicional numa base qualquer que converge para ele. Beleza, pessoal? Então, como a gente sabe disso? Isso é um teorema para ser demonstrado. Tá legal? E aí, depois disso, as outras coisas interessantes a gente vai pegar números quaisquer e escrever em outra base. Aí isso é legal, porque igual antes que a gente fez conta de somar e multiplicar em outra base, isso nos tira da zona de conforto. Então isso nos faz pensar em vários procedimentos que a gente usa na educação básica de forma automática e que em outra base a gente vai ter que sair do automático. Beleza, pessoal? Então olha só, por exemplo, um número racional, tá? Como é que a gente converte? A gente vai brincar de fazer o seguinte, pegar números reais, a gente pode até fazer um agora rapidinho, tá? Pegar números reais e escrever em outra base. Beleza? Tranquilo? Então vamos pegar primeiro um número racional. Como é que a gente pega um número racional e escreve em representação decimal? Posso apagar isso aqui? Então, por exemplo, sei lá, 2/5. Como é que a gente escreve 2/5 em representação decimal? A gente usa esse algoritmo da divisão aqui, continuado, né? Não é a divisão euclidiana, que a gente chama de divisão euclidiana, é a divisão com resto. Essa é a divisão que não para, né? Que não tem resto, beleza? E acha essa representação. Então a gente vai fazer isso em outra base. Tranquilo? Para fazer isso em outra base, isso vai nos forçar a pensar por que esse algoritmo funciona, ou seja, por que de fato o resultado desse algoritmo é a representação do número em outra base. E aí a gente vai ter que pensar, por exemplo, o seguinte, como é que a gente faz esse caso aqui? A gente bota 0, e aí coloca um 0 aqui do lado. Porque a base é 10. Porque, na verdade, na outra base a gente vai colocar esse 0 do outro lado também, mas ele vai querer dizer outra coisa. Olha só, na base 10, colocar esse 0 do outro lado significa o quê? Significa converter esse número para décimos. Então eu tenho 2 inteiros, que eu não posso dividir por 5, aí eu transformo esses 2 inteiros em 20 décimos. Beleza? Por isso que eu coloco esse 0 do lado. E por isso que o resultado é 4, mas esse 4 é 4 décimos. Então eu estou dividindo 20 décimos em 5, o resultado é 4. Por isso que eu escrevo esse 4 na casa dos décimos. Tranquilo? Essa é a divisão euclidiana que você falou? Não, o que a gente chama de divisão euclidiana é a divisão com resto. Essa é uma divisão euclidiana continuada, assim, que é... Mas aí, qual o sentido de ser com resto? Porque assim... Com resto é aquele algoritmo que para quando... Não, quando chegar no resto para. Eu estava pensando o seguinte, porque na educação básica, né, as crianças elas aprendem desse jeito, com resto.
Só que eu pensava que era uma limitação para depois elas aprenderem a continuar. Não, é isso mesmo. É só uma questão de nomenclatura que eu estou falando. Ah, sim. Porque o que a gente chama de divisão euclidiana não é divisão como operação. A divisão como operação é que dá um quociente e sempre o resto zero, entendeu? A divisão euclidiana é aquela que você escreve um número A com BQ mais R, entendeu? É isso que a gente chama de divisão euclidiana. Essa divisão não tem como ser sem resto, né? Não, na verdade, então, essa divisão aí, você tem, na verdade, são várias divisões euclidianas que você faz num mesmo diagrama, digamos assim, numa mesma representação. Beleza? Tranquilo? Por exemplo, rapidinho. Vou colocar, se em vez de ser 2 quintos, fosse 7 quintos. Isso, exatamente. Então, eu vou fazer o quê? Ó, 7 dividido por 5 dá quanto? 1, sobra 2. E aí para aí. 1 e sobra 2. Aí para aqui. Isso é uma divisão euclidiana. Com o resto. Com o resto. Eu chamo de divisão euclidiana porque quando eu paro no resto, tá? Agora, se eu quiser continuar essa divisão, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse resto, que são 2 inteiros, e converter para quê? 20 décimos. Então eu vou escrever esse 20, que é 20 décimos no caso, vou dividir por 5, isso dá 4 e sobra 0, beleza? Aí acabou. Se fosse, poderia ter mais passos, tá? Mas eu estou pegando um exemplo muito simples. Só que como é que a gente faz na educação básica? A gente registra. Na verdade, eu estou fazendo 2 divisões euclidianas, mas a gente registra isso aqui num diagrama só. Então, na verdade, essa forma convencional de registrar, que a gente tem no Brasil, que outros países têm outras formas de registrar também. Estados Unidos é diferente, não sei, na França é assim também, mas eu sei que tem países que registram diferente. Enfim, mas essa forma de registrar é uma forma compactada de você registrar 2 divisões. Beleza? Que a gente chamaria de divisão euclidiana. Beleza, Roberto e Cauã? Qual é o problema disso? Que essa forma compactada frequentemente esconde da criança o que está acontecendo ali. É igual aquela multiplicar e correr para o lado. Isso, exatamente. Isso aí. Espera aí, fala. Eu dei não gosto de falar curso, sei lá, um bate-papo com. Eu odeio também falar professoras primárias. Eu acho horrível isso. Isso aí tem uma coisa política por detrás disso que eu ia ficar 2 horas. Mas eram só professores, né? Sobre essa coisa e os porquês. Nenhuma delas sabia. E elas ensinam. Né? Isso. Mas as pessoas licenciadas em matemática também não sabem. É ou não é? Infelizmente. Isso daí na sua aula de fundamentos de aritmética. Na graduação. Pois é. Recordo até hoje. Porque na graduação ninguém fala disso. A minha dissertação de mestrado em matemática foi exatamente os vários significados do símbolo A sobre B, aí bem inteiros. Né? Eu trabalhei com os professores do ensino fundamental 1. Mas então, essa forma de, como eu estava falando, essa forma de registrar aqui, e eu coloquei um exemplo que é só em 2 etapas para ficar rápido, tá? Mas eu poderia ter várias etapas aqui. Essa forma de registrar aqui é uma forma compactada de 2 passos que você faz. E esse é o problema, que às vezes esse compactado esconde, você dá isso como uma receita de bolo e esconde do aluno. Tá? Eu já ouvi uma expressão, não sei se ela é correta, que quando não tem resto, divisão 2 inteiros. Quando é sem resto, divisão multirracional. É isso, que a divisão, quando ela é continuada assim, ela é divisão como operação entre 2 racionais, entendeu? Porque você tem 2 números e acha um quociente. Quando a divisão euclidiana, que é uma divisão com resto, não é a divisão como operação. É a divisão que você escreve A igual a BQ mais R, porque tem o quociente e o resto.
A divisão com operação tem só o quociente, não tem resto, entendeu? Mas olha só, pessoal, outra coisa, rapidinho, só para acabar aqui. Se a gente for fazer isso na base 3, que a gente vai fazer na próxima aula, na base 3, ou na base que vocês quiserem, eu vou continuar colocando um zero do lado. Só que esse colocar o zero do lado, que eu estou usando um termo ruim, que é o termo que é usado muitas vezes na educação básica. Na verdade, colocar um zero do lado é o quê? É multiplicar por 10. Mas por que eu estou multiplicando por 10? Porque eu estou na base 10. Se eu estivesse na base 3, eu estaria multiplicando por 3. Porque em vez de converter unidades para décimos, eu vou estar convertendo unidades para terços. Beleza? Então, se eu estivesse fazendo essa conta na base 3, esse 2 0 aqui não é 20. Esse 2 0 é quanto? 6. Então, eu vou registrar a conta assim, mas na hora de fazer a conta eu vou dividir 6 por 5. Só que eu vou escrever 2 0. Mais uma vez, retorna a base 10. Não, a gente vai tentar fugir da base 10. Eu gosto de usar material dourado para ensinar isso aí para as crianças. Exato. Eu estou pensando, acho que eu vou trazer o material dourado para mim na aula de Mas no material dourado você pode construir uma outra base também. Então, é isso mesmo. Mas olha só, aí só para terminar, isso para números racionais. Então, a gente vai se forçar a pensar sobre esse algoritmo aqui, que a gente faz no automático, igual a gente fez lá com os números inteiros. Eu adoro ficar fazendo essas divisões aqui. Bom, aí se forem números irracionais, por exemplo, raiz de 2. Como é que eu escrevo raiz de 2 na base 10? Eu vou chutando e vou levando ao quadrado. Então eu chuto 1,4. 1,4 ao quadrado, quanto dá? 96. Tá. Quando eu pergunto quanto dá, não é para ver se vocês sabem não, porque eu não sei, tá? Então, 1,96. Então isso é sinal o quê? Que raiz de 2 é maior do que 1,4. Beleza? Então, quando a gente for fazer isso em outra base, por exemplo, na base 7, eu vou fazer a mesma coisa. Só que esse 1,4 não é 1 mais 4 décimos, é 1 mais 4 sétimos. Então eu vou pegar 1 mais 4 sétimos, elevar ao quadrado, e eu vou ver, o resultado disso é maior ou menor do que 2? Se o resultado provavelmente é maior. Se o resultado for maior do que 2, é porque raiz de 2 é menor do que 1,4. Só que eu estou falando agora de 1,4 na base 7, não na base 10. Beleza? Certo, pessoal? Então a gente vai fazer essa brincadeira também. E finalmente, a gente vai escrever também, eu estou trabalhando aqui com raiz de 2, que é um número irracional, porém algébrico. A gente vai trabalhar também com números transcendentes, π. Como é que a gente vai escrever π na base 7, por exemplo? Aí, no caso, a gente vai escrever π na base 7 roubando. Tá? Esse aqui eu estou fazendo raiz de 2 na base 7, a gente vai escrever honestamente. π na base 7 a gente vai escrever desonestamente. Como? Eu estou escrevendo raiz de 2 na base... Por que eu estou falando que é honestamente? Porque eu vou escrever raiz de 2 na base 7 ou numa base qualquer a partir da definição de raiz de 2, que é um número que é elevado ao quadrado da 2, que eu vou fazer exatamente da mesma forma que eu acho a representação na base 10. Eu não preciso passar pela base 10. Agora, para escrever π em outra base, eu vou comparar com o que eu já sei de π na base 10. Escrever π em outra base a partir da definição de π, beleza? Que é a razão, tá? É super difícil. Então por isso que eu vou roubar. Mas é possível, sim. Da mesma maneira. Você saberia escrever π na base 10 do nada? Não. Então, é super difícil. É a mesma coisa que em outra base. Tem que usar as ferramentas muito
muito mais sofisticado. O raiz de 2 dá para construir algebricamente. Né? O raiz de 2 e o π não dá para construir algebricamente. Então é isso. Então isso aqui eu acho super legal, não sei nem por você explicar porque eu acho legal. Eu acho que só me amarro nisso. Mas assim, mas uma coisa legal é que a gente vai pensar em coisas que a gente faz na educação básica. Beleza? Outra coisa que a gente vai pensar é na representação finita e infinita. Por exemplo, a gente sabe que um número irracional na base 10 tem sempre representação não periódica. Será que em outra base isso também vale? O número é irracional somente se ele tem representação não periódica? Todas essas questões para a aula que vem. Pois é, acho que sim, o problema é esse. Enfim, agora eu vou pensar direito como a gente vai fazer essa reta final, tá? A gente podia pular para aula de terça e na segunda fazer outra coisa. Pode. A gente pode. Porque aí a gente. Essa outra é melhor presencial. A gente pode falar de topologia na aula de segunda. Isso aí. Tá, depois eu mando direitinho lá no grupo. Tá? Legal. Valeu, pessoal.